Deuteronômio no capítulo de número 6. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Querido Deus, Pai amado, obrigada, Senhor, por este dia. Todos os dias, Senhor, quando acordamos, as nossas esperanças se renovam, Pai. E nós te agradecemos por isso, Senhor, porque é o Senhor que dá o dom da vida diariamente. Nós te pedimos hoje, Pai, que o Senhor possa dar uma porção nova do teu amor, da tua paz, da tua esperança. Que nós possamos, Senhor, rolar os nossos fardos para ti, Deus, e que o Senhor os receba e os alivie para nós, e que junto contigo, Senhor, tudo que precisamos resolver em nossas vidas sejam resolvidos, Pai, pois nós confiamos em ti. Nós sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que o impossível é contigo, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por nos amar tanto, Deus, por estar conosco todos os dias, por estar aqui nesse lugar, Pai. Abençoa o pregador que vai pregar hoje, que ele traga uma palavra rema para a vida de cada um que está aqui, Pai. Nós te agradecemos, Deus, e cremos que sairemos daqui diferentes do que entramos. Em nome de Jesus, Deus, te agradecemos por tudo. Amém. Vai. Eu sou o pão da vida, João 6,35. Uau! Glória a Deus. Vem, Rafa. Vai segurando que você vai ser um pregador dessa igreja, viu? Pode falar o que você quiser. Aclamem a Deus todos os habitantes da terra. Cantem a glória de seu nome. Anunciem ao mundo quão glorioso ele é. Digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Glória a Deus por isso. Hoje a gente tem um pregador internacional. E por isso eu creio que também veio dos Estados Unidos um tradutor. Sidney, como é bom te ver aqui de novo. Sidney acabou de chegar ali dos Estados Unidos, também está aí. E eu queria que vocês recebessem com todo o carinho do mundo Pastor Ricardo. Passou uma temporada fora, estava viajando, chegou. Vai pregar em inglês, pastor? Como é que seria em inglês Como é que você saudaria a igreja em inglês? Ele disse que não ia fazer essa brincadeira com vocês. Esteja preparado, pastor. Em inglês. Bom dia. Good morning, everyone. Uau! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor aperfeiçoe teu inglês, viu, pastor? Obrigado, pastor. Eu creio que a Igreja de Nações não vai ficar só no Brasil. Eu creio nisso. Mas eu tenho dom de línguas também. Também, tem isso também, né? Glória a Deus. Pastor Ricardo, mais uma vez, que Deus te use sobre as nossas vidas. Que as tuas palavras alcancem todos os corações desse lugar e que a gente possa sair daqui melhor do que nós entramos. Essa é a minha oração. Que o Senhor seja contigo em nome de Jesus.
Bom dia, igreja. Quem está feliz? Amém. Quem acha que está no lugar que deveria estar hoje, nesse dia maravilhoso? Amém. Realmente eu e minha esposa estivemos fora alguns dias viajando. E uma das coisas boas de viajar, além de conhecer novos lugares, é o prazer e a alegria de retornar, né? Porque vai passando o tempo, a gente vai sentindo saudades, saudade da nossa casa e saudade da nossa igreja, saudade do nosso povo, saudade dos nossos irmãos, do nosso louvor. E eu posso dizer para vocês com toda certeza e com toda gratidão a Deus no coração, de que não haveria lugar melhor na face da terra para você estar hoje, no domingo de manhã, que não fosse na presença do Senhor. É um privilégio, ainda mais quando a gente considera e para pensar o que poderia estar acontecendo com cada um de nós, com a nossa família, se nós não tivéssemos conhecido a Deus, se Ele não tivesse nos resgatado no momento oportuno e não tivesse nos trazido para a sua presença. Eu tenho certeza que você tem lembranças não só daquilo que você viveu, ou daquilo que você vê outras pessoas vivendo, porque não conheceram ao Senhor. E enquanto eu pensava sobre como introduzir e como apresentar, né, o tema de hoje, nós vamos falar sobre de volta ao começo, me veio uma indagação, ou pelo menos duas. A primeira delas é a seguinte: muito do que às vezes a gente ouve sendo pregado aqui, sendo dito aqui, a gente retém, a gente reconhece que é para nós, a gente entende que aquilo é necessário para nós e para a nossa vida. Isso é óbvio, isso é notório. Mas muitas das coisas que a gente ouve às vezes, não damos o devido valor, porque a gente pensa, bom, mas isso para mim não serve, porque eu não vivo isso. Bom, isso não tem aplicação para mim, porque a minha história, a minha realidade é outra. Certa vez Jesus estava passando e viu uma figueira verde e foi à árvore para buscar dela frutos. E aquela figueira não tinha figos. E ele disse então àquela figueira: a partir de hoje você não dará mais fruto nenhum, porque você não serve para dar frutos. E às vezes a nossa vida como cristãos, nós somos pessoas que frequentamos a igreja, que refletimos a alegria de vivermos uma vida na presença de Deus. Mas às vezes quando a gente é procurado por alguém que está passando por uma necessidade, por alguém que está passando por um problema, a gente não tem uma palavra para dar, a gente não tem algo para oferecer, a gente não tem a figueira verde, mas sem frutos, porque às vezes a gente não retém aquilo que é para semear na vida dos outros. E às vezes aquilo que você vai ouvir no dia de hoje, talvez você pense, bom, pastor, mas isso não é a minha realidade. Pense que talvez seja a realidade de alguém que você vai encontrar amanhã, ou essa semana, e vai precisar dessa palavra. É por isso que a palavra de Deus diz que toda instrução ela é útil para o ensino. Se não é para ensinar você, nós temos o dever e a obrigação de guardar essa semente para semear na vida de outras pessoas. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, eu vou pedir para projetar o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, nós vamos ler até o verso 30. Eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Jesus também disse que nenhum daqueles que foi entregue a ele deixou se perder ou ele deixou escapar. A palavra de Deus também diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje você está aqui certamente porque Deus ama você. E Deus ama você a tal ponto que entregou o seu Filho amado para que morresse numa cruz, uma morte sofrida, dela ressuscitasse, para que você tivesse a salvação. Nenhuma condenação há, nenhum juízo há, nenhum peso há para aqueles que abandonam o pecado, se arrependem e decidem por receber a Jesus como seu Salvador. E eu digo isso porque a palavra de Deus nos traz, sim, confronto. Exige de nós um posicionamento diário, mas acima disso, e o que é melhor para nós, e glória a Deus por isso, também nos oferece o consolo, o acolhimento e a restauração da nossa vida na sua presença. A palavra de hoje, de volta ao começo, significa o seguinte: houve um momento que a humanidade errou, se desviou dos caminhos do Senhor.
E nós precisamos entender como as coisas deram errado e como devemos retornar ao princípio e recomeçar essa caminhada diante de Jesus. Para isso, eu preciso falar de duas coisas. Primeiro, como esse erro aconteceu, como essa queda aconteceu, como ela ainda acontece nos dias de hoje, como nós podemos identificar, diagnosticar isso. E mais importante, a necessidade de arrependimento e de conserto diante de Deus. Porque ao final desse processo, nós vamos usufruir dessa promessa que está a partir do verso 28 do capítulo 11 de Mateus. Diz o seguinte, vamos usar a NVT, pode ficar com ela. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Seguindo, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Prosseguindo, meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Amém. Glória a Deus por isso. Jesus nos oferece uma promessa de descanso, uma promessa de restauração, uma promessa de tirar de nós o maior peso que o ser humano carrega desde que o dia decidiu se desviar dos caminhos de Deus, desobedecer e deixou o pecado entrar nas suas vidas. A Bíblia é muito profunda em todos os seus aspectos. Eu costumo dizer que não há coisa na vida do ser humano, problema, desafio ou situação que você não encontre respostas na palavra de Deus. É um livro ou uma coletânea de livros que já resistiu há mais de 6.000 anos de construção à sua história. Não há livro mais estudado e pesquisado no mundo do que a Bíblia. Arqueólogos, cientistas, físicos, químicos, todo tipo de conhecimento humano já testou a veracidade da Bíblia, já tentou desacreditar a Bíblia, e o que nós vemos até os dias de hoje, homens de negócio, profissionais, líderes mundiais, vão buscar na Bíblia, embora não confessem isso, respostas e soluções para os seus problemas e para os seus dilemas. Até para se ganhar dinheiro. Omite-se, a autoria de Deus, o sacrifício de Jesus, mas tiram os ensinamentos de vida que ali estão para poder prosperar nos seus negócios. É um livro que tem soluções e respostas para todos os dilemas, desde que para onde você vai quando morrer, por que você está aqui, qual é o teu propósito, quem é você, qual é a tua identidade, como você deve viver o seu dia, como você deve resolver os teus problemas, qual deve ser a tua postura ética diante da vida, você vai encontrar na Bíblia e na palavra de Deus. Aquilo que é dito e que está ali deve ser recebido por nós como sendo a nossa regra de fé e de prática. E isso resolve para nós uma parte do problema. Mas nós precisamos entender que mergulhar e estudar a palavra de Deus é necessário para que nós tenhamos o convencimento de quem nós somos, quais são a nossa situação, qual é a nossa situação diante de Deus e como nós devemos nos aproximar dele. Nós estamos vivendo um momento, e é por isso que eu disse no início que estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Porque se a gente levantar um pouco os olhos e olhar ao nosso redor, nós vamos ver um mundo que já não oferece mais respostas para as ilusões que ele mesmo criou. O mundo e essa sociedade que a gente vive criou necessidades artificiais, iludiu o homem com a sua própria identidade para esvaziarmos da essência de quem nós somos e oferecer como resposta o nosso fim e o nosso extermínio. A maneira como nós caminhamos hoje, sem valores, sem âncoras morais, éticas, denunciam que estamos vivendo um momento em que precisamos buscar resposta no lugar que durou milênios e que passou por todas as sociedades, impérios e governos que vocês podem imaginar, que é a palavra de Deus. Isso nós encontramos não só na igreja que confessa Jesus como Senhor e Salvador e que tem a Bíblia como regra de fé e prática, mas eu quero que a tua casa e o teu lar também seja esse local que proclama a verdade de Deus. E para isso é preciso que nós tenhamos consciência, você como pai, você como mãe, você como filho ou como irmão, ou até mesmo como uma pessoa que ainda não se casou e que está aspirando a constituir uma família,
você entenda que as verdades absolutas de Deus, construídas e determinadas desde o início do Jardim do Éden, são as mesmas para o dia de hoje e elas são universais para qualquer tempo, para qualquer civilização, para qualquer nação, porque elas dizem respeito a quem o ser humano é na sua essência. E o ser humano, na sua essência, precisa abrir mão de algo que luta contra há milênios e não consegue, se não for através da intervenção misericordiosa e sobrenatural de Deus. Isso se chama pecado. Eu quero convidar vocês hoje a entender comigo, porque o que eu vou falar aqui, o que eu estudei aqui, foi o que eu vivi. Não estou contando uma história que eu vi num livro, ou que eu vi num filme, ou que eu aprendi porque me ensinaram na faculdade. Isso aqui é um processo que a gente vivencia o tempo inteiro. E nós precisamos estar alertas, porque é aqui que muitos sucumbem e não conseguem voltar ao caminho de origem. Eu quero convidar vocês a ler comigo o livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos voltar, a pastora Flavinha falou aqui agora há pouco, durante o louvor, sobre a palavra criadora de Deus. Através da palavra de Deus houve luz. No Gênesis a gente vê, em uma linguagem simples para qualquer pessoa entender, os grandes fenômenos da física. Ali foram criadas as leis da gravidade, da velocidade da luz, a determinação do tempo, do espaço, dos planetas. Tudo foi criado ali, tudo está narrado, de forma que qualquer um, até uma criança de 3, 4, 5 anos de idade, consegue entender. Mas ali também está dito como o homem foi criado e como o homem caiu. E qual é a necessidade profunda que nós temos de preencher esse vazio que existe desde o Éden com a presença de Deus. E o capítulo 3 de Gênesis vai dizer como isso aconteceu e quais são as consequências disso. E eu convido vocês a acompanhar comigo essa leitura, porque a gente precisa estar alerta de tudo aquilo que está dito ali, para não repetir os erros que a humanidade cometeu desde o início. Vamos lá? Gênesis capítulo 3. Ok. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só o fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, em outras traduções, desejável, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Olha só a situação. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Deus confrontando o homem. E o homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi o fruto. É lógico que essa história, essa narrativa, ela tem muitas coisas embutidas aqui. Muitos princípios estabelecidos aqui, que nós precisamos entender. Esse aqui é o processo, não só de queda do homem, mas como nasce o pecado, e como os muitos lares são destruídos, e como muitos relacionamentos são desfeitos.
há dois níveis de relacionamento que vocês precisam entender, e eu acredito que já tivemos oportunidade aqui, inclusive do pastor Rodrigo, pastora Flavinha e os outros que pregaram aqui, de dizer. Há um relacionamento horizontal que nós temos com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Mas há outro relacionamento fundamental, que é um relacionamento vertical, que nós temos com Deus. E esse texto fala de dois tipos de relacionamento que foram rompidos, que foram estraçalhados, que foram destruídos em razão da forma como o pecado entrou na humanidade. O relacionamento horizontal entre o primeiro homem e a primeira mulher, e o relacionamento vertical entre os dois e Deus. Não há como a gente tentar desvendar, talvez, por que muitos relacionamentos fracassam, inclusive o nosso relacionamento com Deus, se a gente não entender os princípios que estão introduzidos aqui nessa passagem. E se a gente não entender que há um processo claro, evidente, visível de como o pecado se apresenta, como ele se oferece, como ele derruba e destrói o homem. Deixa eu te falar uma coisa que talvez não seja muito agradável. Há alguém que trabalha 24 horas por dia, de forma incessante, há milhares de anos, para repetir essa história na minha e na sua vida. E o processo é exatamente o mesmo, porque as leis naturais são as mesmas, e as leis espirituais, elas não mudam. A estratégia do inimigo continua a ser e sempre será introduzir no coração do homem, através do pecado, a destruição dos relacionamentos individuais e também do relacionamento com Deus. O objetivo é, se for possível, inclusive, destruir a sua carne. Mas antes disso, é necessário destruir espiritualmente, cortando a ligação que está estabelecida entre nós e Deus e que foi destruída aqui no Jardim do Éden. E que nós precisamos restaurar no único caminho que nos é oferecido desde então, que é através da cruz de Jesus. Mas entender esse processo é o alerta que nos permite, inclusive, não só voltar ao começo para arrependimento, mas evitar que ele repita, porque ele é repetitivo, ele é cíclico. Pensa o seguinte, você está numa rota, seguindo o caminho para chegar a um determinado destino. E de repente você percebe que se perdeu. Opa, não sei mais onde eu estou. Qual é a primeira reação sua para se reorientar? Voltar no último lugar conhecido e a partir dali retomar a sua jornada. É isso que nós vamos tentar entender a partir desse momento. O ser humano não foi criado para viver só. O ser humano não foi criado para viver longe de Deus. Deus criou o homem e colocou ele perto, colocou ele junto a si. Colocou o homem de forma que Deus, no momento em que quisesse, poderia caminhar pelo jardim como se fosse uma brisa e ali ter relacionamento com o homem. Deus, depois de criar todos os animais da terra, depois de criar todas as plantas, todas as árvores, os peixes, ele resolveu criar também uma companhia para o homem, porque entendeu que não era bom para o homem que vivesse só. E entendam bem, quando Deus vê que não é bom ao homem viver só, não quer dizer que ele precisa só de uma companheira. Precisa sim, de uma ajudadora que lhe seja idônea ou que lhe seja fiel, dependendo da tradução. Mas ao dizer crescer e multiplicar, disse ao homem, você tem que viver em comunidade. Você foi criado não para viver só, mas para viver em comunidade. Comunidade é a igreja, comunidade é a família, comunidade é o meio onde você tem as suas experiências que lhe permitem desenvolver como ser humano. E Deus queria que essa comunidade, formada pelo homem que se multiplicaria através desse primeiro casal, também tivesse relacionamento consigo, porque Ele criou todas as condições para isso. Esse era e esse é o desejo original de Deus para nós, que nós vivamos em comunidade e que através de comunidade nós tenhamos relacionamento com Ele. Mas a serpente, que era tida aqui como o mais astuto dos animais, aproveitou de um momento crucial, um momento determinante, que foi um momento de distração entre o homem e a mulher. Porque para a mulher parar e dialogar com a serpente, muita coisa deu errado antes disso. Vejam bem, Deus tinha dado ao homem e à mulher autoridade sobre todas as coisas da terra, inclusive sobre todos os animais. E homem e mulher foram criados juntos para que juntos eles administrassem toda a criação de Deus e tivessem toda a autoridade sobre eles. Deus deu ao homem e à mulher identidade, disse, você é homem. Você foi criado a partir do meu sopro divino. Eu peguei você com as mãos e te modelei. E a mulher também foi igualmente criada por Deus, de forma especial, individual, e disse, essa é mulher, porque será mãe de muitos.
Deus deu nome e identidade a Adão, deu a ele propósito, deu a ele tarefas, disse: você vai administrar toda a minha criação, você vai dar nome aos animais, você vai usar tudo que está aqui para se alimentar, para prosperar, tudo aquilo que eu criei, eu estou te nomeando e te designando como administrador. Isso aqui tudo é para você cuidar. E disse a mulher: e você também, junto com ele, vocês vão administrar toda a minha criação, você será a ajudadora idônea, fiel, aquela que estará do lado, aquela que, por ter sido tirada do lado de Adão, estará com ele. Esse trabalho, essa tarefa deveria ser desempenhada conjuntamente por eles. Isso, inclusive, exigiria que os dois estivessem juntos o tempo todo. Quando a mulher para e olha para o lado e desvia a atenção do propósito para o qual ela foi criada, aí começa o principal problema que nós vivemos até os dias de hoje. Quando a gente ignora o nosso propósito, os nossos deveres, a nossa obrigação, quem está do nosso lado, e passa a ouvir coisas que vêm de fora, porque elas vêm o tempo inteiro, vêm pela internet, vêm pelo TikTok, Instagram, YouTube. Vocês podem escolher a plataforma aí das redes sociais que vocês quiserem. Vêm pelo Netflix, pela Amazon, pela Disney. Todos nós somos bombardeados de distrações o tempo inteiro. E muitas vezes a gente desvia o nosso olhar, o nosso propósito, a nossa companhia, da nossa esposa, do nosso marido, do nosso pai, do nosso irmão. A gente começa a ouvir o que o mundo está dizendo. E você tira o olhar daquilo que o pastor está dizendo, daquilo que o 559 está dizendo, daquilo que o líder de casados está dizendo, daquilo que você aprende na escola bíblica, e passa a ouvir o que a serpente está dizendo lá de fora. E quando você se distancia de onde está a verdade da palavra de Deus e começa a dar ouvido, você já cometeu o primeiro erro que pode te colocar em risco, porque a sua atenção não está mais em ouvir a voz do Senhor, nem de caminhar junto com aqueles que professam a mesma fé. Mas qual o problema? Vamos ouvir o que o mundo tem a dizer. Vamos ouvir uma segunda opinião. E nisso a serpente começa lançando o que sobre o coração da mulher? A dúvida. Espera aí, quer dizer que vocês não podem comer de nada do jardim? Uma pergunta ingênua, uma pergunta simples, uma pergunta inofensiva, mas carregada de más intenções, cujo propósito era já ali aproveitar esse momento de distração e estabelecer a separação entre homem e mulher. E a serpente passa a dar ouvidos, e a mulher dá ouvidos, e depois da indagação da serpente, a serpente chama a atenção para algo que a mulher talvez ainda não tivesse cogitado. Que era o seguinte: eu posso experimentar disso e nada vai me acontecer. Não sei se vocês conseguem entender de forma clara que quando Deus estabeleceu esse limite para o homem, de não experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele estava dizendo: não se contaminem com o pecado. Tanto é que na tradução que nós vemos nesse texto diz: Deus disse, não comam e sequer toquem. Ou seja, não se contaminem com o mal. Vocês não precisam conhecer o mal para saber que o mal é mal. Confiem na minha palavra. Eu estou dizendo que a bebedice, a prostituição, a glutonaria, né, a mentira, a inveja, tudo vai destruir você. Você precisa experimentar tudo isso para saber que vai te destruir. É praticamente isso que aconteceu. Deus disse: vocês não precisam conhecer o mal, basta conhecerem o bem, e vocês serão felizes nessa terra. Mas a serpente diz: espera aí, se vocês conhecerem o mal também, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Ora, afinal de contas, qual é o problema nisso? Aparentemente, nenhum. E a serpente disse: vocês não vão morrer. É uma meia-verdade. E aí esse é o problema do pecado, como ele entra na nossa casa e como as falsas doutrinas entram na nossa casa. Uma meia-verdade. E uma meia-verdade é uma mentira por inteiro. Porque de fato, quando a mulher come e o marido come do fruto proibido, eles não morrem no sentido que talvez a serpente tivesse morrido. Porque eles continuaram respirando, não continuaram? Mas ali entrou a morte espiritual. E essa é a grande mentira em relação ao pecado. Porque muitas vezes a gente acha: só uma lambuzadinha não vai me matar, só raspar o dedinho não vai me matar, só experimentar com a pontinha da língua não vai me matar. E aí você coloca a ponta do dedo, depois você coloca a mão, depois você coloca o braço, depois você está com o corpo inteiro envolvido, e você pensa: bom, mas pelo menos eu estou vivo. Sim, completamente separado de Deus e decretado a morte eterna, mas você continua respirando. E nisso a gente vai de tropeço em tropeço, negligenciando com o pecado, achando que a gente pode vencê-lo,
né? Ou o que é pior, ignorando que a gente está até o pescoço afundado na lama, porque um dia, né, essa forma de se nos apresentar chegou à nossa vida. Mas há mais do que isso. A mulher então, e diz a palavra de Deus, olhou para a árvore e sentiu o quê? Desejo. Deixa eu te falar uma coisa. A serpente elogiou a árvore? A serpente falou que a árvore era gostosa, que o fruto era gostoso? A serpente falou assim, nossa, olha só que árvore linda. Olha só, já pensou o sabor que você está perdendo? Já pensou, olha só, ela é suculenta, ela é cor-de-rosa, eu penso na pitaia. A pitaia é uma fruta gostosa, chega a dar água na boca. Algo semelhante assim, não, mas é uma fruta maravilhosa, Não, o diabo não precisou fazer propaganda do pecado. Ele só lançou a dúvida e o pensamento, o resto veio de dentro de onde? Dela. O desejo veio dela. Através do quê? Do ouvir e do ver. Aí depois os outros sentidos se despertaram. Aí, certo, deu água na boca. E aí veio outro sentimento, que é muito próprio do ser humano, que é a cobiça. E aí uma série de outros sentimentos que vieram. E ela resolveu o quê? Tomar do fruto e experimentar. A gente acha, e aí é importante a gente entender isso, né? 90% dos nossos problemas a gente põe a culpa em quem? No capeta, né? E aí, não, porque me tentou, é irresistível, não consegui resistir, mas enfim. Agora a gente esquece que 90% desse processo está dentro de nós, no nosso coração. E por quê? Porque a gente, muitas vezes, por não entender isso aqui, a gente não interrompe o processo. Mas a mulher não errou sozinha. Vamos voltar lá? Olha só. Verso 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. E ele também comeu. Eu confesso a vocês que eu não sei quem errou mais nessa história. Porque de fato a mulher ouviu e o homem estava onde? Do lado, fazendo o quê? Ouvindo também. Vendo o quê? Tudo acontecer. Inclusive a mulher pegar do fruto. E ele fez o quê? Nada, ficou calado. Segundo passo para a destruição. Ela deixou-se distrair. E ele foi omisso e negligente em tudo aquilo que Deus tinha determinado que ele fizesse. Deus colocou o homem, né, para ser o protetor, para ser o guardador, para ser o zelador de tudo que acontecia. Tudo que acontecia ali era responsabilidade dele. Ele tinha autoridade para repreender a serpente, para expulsá-la daquele local. Ele tinha autoridade para demonstrar à mulher e falar assim, não faça isso, porque o nosso Deus nos proibiu de comer o fruto. Ele tinha a obrigação de, como homem e como marido, e contextualizando para o Novo Testamento como sacerdote, de intervir e dizer, opa, para tudo, isso aqui vai nos destruir, nós devemos obedecer a palavra de Deus. Mas ele também estava distraído, ele tinha perdido a conexão com a mulher, porque os dois não estavam mais enxergando a grande comissão que Deus tinha lhes dado, estavam muito mais interessados em atender os desejos que aquele fruto tinha despertado a partir de então. Há uma glamorização, até uma sexualização dessa passagem bíblica, que foi mais uma forma do inimigo desviar a atenção sobre o seu real conteúdo, e também uma divisão ou uma deturpação dos papéis de cada um aqui, porque sempre se construiu a ideia de que a mulher sozinha se deixou seduzir e que depois seduziu o homem, coitadinho, indefeso, inocente nessa história, e de que ela veio assim com todo aquele, ai, benzinho, vamos comer dessa fruta? E ele, não sei, não, vamos. E aí, né, não é assim que a gente pensa? Não, é tão bom experimentar, eu estou viva, não aconteceu nada comigo, vamos. Ele, eu não quero, Deus falou que não era para a gente comer. Não, benzinho, faz isso por mim. Tá bom, já que vocês... Não foi assim, não. Não foi glamorizado como se fosse um capítulo de novela ou um filme de Hollywood, não. Ali foi a desobediência e a rebelião contra a ordem expressa de Deus para o próprio benefício do homem. E se a gente for parar para pensar, isso acontece nos dias de hoje.
Eu não sei quanto a vocês, mas a gente que trabalha com casais, às vezes orienta, não faça isso. Não vá por esse caminho, não diga isso. E a pessoa, não, mas eu vou arriscar. Ah, não, agora vai ser do jeito que der. Depois passa algum tempo, né? Ah, deu tudo errado, e agora como é que eu faço? Volta ao começo. Como é que volta ao começo? A gente vai ver até o final da mensagem. Vamos lá. Muito bem. E o homem também comeu. Naquele momento, verso 7, seus olhos se abriram. O que quer dizer esses seus olhos se abriram? Eles estavam com os olhos fechados? Quais foram os olhos que abriram? E perceberam que estavam nus. O que foi despertado no homem e na mulher depois que eles desobedeceram a Deus? O que o pecado produziu? Antes eram seres espirituais, criados sim a partir da terra, mas os olhares deles eram olhares espirituais. Eles tinham uma conexão com Deus direta, sem intermediários. Eles recebiam a visitação de Deus, eles conversavam com Deus, eles tinham comunhão com Deus. Esse olho aqui, ou esse olhar que se abriu e que permitiu perceberem que estavam nus, foi o despertar do olhar da carne. Eles passaram a se ver como carne e não mais como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Essa percepção da nudez é também a percepção da sujeira, a ponto de produzir vergonha, que é o sentimento que deve vir naturalmente quando somos confrontados com o pecado. E não precisa ninguém dizer para nós. Quando a gente conhece a verdade e rompe o limite da desobediência, esse é o sentimento que vem. O pastor Rodrigo fala muito sobre isso aqui. E ele chama isso de remorso. É o suficiente se sentir sujo, ter vergonha e se sentir nu? O homem, depois que peca, conhecendo a verdade, é assim que ele se sente, nu. Completamente despido. Mas não é suficiente, a gente vai perceber que os erros se multiplicam. O pecado, ele nunca termina no seu primeiro ato, ele gera consequências, ele dá filhotes, é o que a gente costuma dizer. E esse pecadinho aqui da desobediência deu um monte de filhote. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver coisas assim, terríveis, né? Bom, o Senhor foi atrás e perguntou para o homem, né? Olha só, então o homem perguntou, verso 9. Obrigado, o Igor ali, não preciso nem falar, o cara já ligado no movimento. Ouvi que estavas, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde é que você está? Lógico que Deus sabia o que tinha acontecido. Lógico que ele sabia. Mas ele precisava confrontar o homem sobre a desobediência. Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Opa, primeira consequência do pecado. Me escondi. Não quero que ninguém saiba. A gente se esconde de Deus. A gente acha que Deus, né? Pode ser alguma coisa oculta dele. Mas a gente se esconde de quem? A gente se esconde do pastor, do líder de casados, né? A gente se esconde do irmão, aquele irmão que te dá conselho e fala, não faça isso, depois você faz, fica com vergonha de atender a ligação do irmão. O irmão te liga, e aí, meu irmão, como é que foi? Como é que você está? Você não atende, não responde o WhatsApp. O quê? Vergonha. Consequência do pecado, vergonha da nudez, porque você sabe que está impuro, você sabe que está sujo. Você não quer que ninguém veja a tua sujeira. Você não quer que ninguém veja a tua nudez. Você não quer que ninguém veja como você realmente é, depois de romper o limite da desobediência com Deus. E aí ele se escondeu. E aí Deus pergunta, mas quem disse que você estava nu? Olha só. Perguntou Deus, você comeu do fruto da árvore que lhe ordenei que não comesse, não foi? Você me desobedeceu. Essa resposta de Adão, para mim, ela é sensacional. Olha só. Vamos supor, nunca aconteceu comigo, tá? É uma mera ilustração. E com os homens daqui também nunca aconteceu. Ô glória, né? Você está viajando e você vai passar por uma cidade desconhecida, né? E você está lá, mapa, GPS, Waze, vira para a esquerda, vira para a direita, e a mulher, olha, eu acho que é melhor por aqui, tal. De repente você erra o caminho. Depois que erra o caminho, o que a gente faz? Culpa sua que me distraiu. Eu sabia para onde eu estava indo, mas você me deu o conselho errado. Você foi falar comigo, me desviou a atenção, eu tirei o olhar do GPS. Ninguém nunca viveu isso. Eu, pelo menos, não. A culpa de errar o caminho foi de quem? Gente, do GPS, né? Também. Só que Adão foi mais longe. Adão foi mais longe. Olha só o que ele diz. Foi a mulher que me deste.
Ela me ofereceu do fruto, eu comi. Rapaz, assim, às vezes eu fico pensando, Adão, onde é que você estava com a cabeça, filho? Assim, para Deus, assim, a gente não fala uma mentira dessa nem para o amigo que ele vai desmentir a gente na hora. Olha só, a culpa é de quem? Qual foi a primeira pessoa que Adão culpou pelo seu pecado? Deus. Deus. Quantas vezes, e aí eu vou dizer por experiência própria, que a gente está no lamaçal da vida. Inúmeros erros, inúmeras decisões erradas, todas fora da presença de Deus. E você se vê realmente no lamaçal, num lugar que você acha que dali você não sai nunca mais. E você olha para Deus e fala assim, Deus, o que foi que eu te fiz? Por que tudo isso contra mim? E a gente culpa Deus por muitas decisões erradas. E em nenhum momento a gente pensa, e a gente vai falar sobre isso, em arrependimento e reconsideração. Mas a culpa sempre é de Deus. Guerra no seu lugar, culpa de quem? De Deus. Fome no mundo, culpa de quem? De Deus. Violência, culpa de quem? De Deus. Drogas, culpa de quem? De Deus. O homem nunca assume sua responsabilidade em relação às coisas que acontecem debaixo do sol, como diz Eclesiastes, né, Léo? É sempre assim desde o início. E aí ele diz, a mulher me deu do fruto, eu comi. Ele estava junto. Ele participou de tudo. Ele viu a mulher pegar o fruto. Se ele pudesse, ele entrava na frente e pegava ele mesmo. E aí ele se omite, negligenciou a sua função de sacerdote, negligenciou a sua função de administrador, negligenciou a sua função de homem, e ainda culpa a Deus e depois culpa a mulher, além de desobediência, covarde. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não vejo Adão nessa história apenas. A gente se identifica às vezes só com os personagens bons e vitoriosos da Bíblia, mas a gente não se identifica com aquele que caiu e como foi o que Adão fez. Nesse ponto, né, até Davi teve um traço de dignidade quando disse, pequei contra o céu e diante de ti. E reconheceu a sua situação de necessitar da misericórdia de Deus. Mas o cara aqui fugiu. E ele fugiu de tal forma, Deus foi perguntar à mulher, pois é, mulher, e aí? O que foi que aconteceu? Aí a mulher diz o quê? A serpente me enganou, coitada. Eu aqui toda ingênua, né? Estava passeando aqui pelo jardim, fui pega despercebida. Tá, mas e o seu desejo lá no teu coração que você desejou a fruta? Ou você desejou o pecado? Cadê aquilo que estava lá no teu pensamento quando você cogitou? Nossa, até que é bom ser igual a Deus mesmo. Onde é que estava ali a sua rebelião? Não, se eu for melhor do que igual a Deus, eu vou mandar no meu marido. Porque eu sou igual a Deus. Adão foi criado por Deus, então eu vou mandar em Adão. Gostei do negócio. Vocês estão pensando que é brincadeira? Quando Deus coloca o homem e a mulher para fora do jardim, ele diz assim para a mulher, o teu desejo será contra o teu marido. Vocês vão viver em conflito. O homem e a mulher natural em pecado e fora da presença de Deus, sem entender os seus papéis, vivem em conflito. Quando o homem e mulher perdem a sua identidade, não sabem mais quem são e para o que foram criados, eles vivem em conflito. Eles vivem em competição, eles vivem em antagonismo, porque eles não buscam mais a mesma coisa como Deus comissionou. Quando Deus coloca homem e mulher, vocês juntos vão administrar a criação, vocês estão colocados juntos, alinhados no mesmo caminho. Depois do pecado, eles estão em rota de colisão. E olha só, há coisas aqui que nós precisamos entender para que a gente possa voltar ao caminho, e aqui eu quero desenvolver com vocês, porque agora eu só fiz a interpretação do texto, né? Eu não tirei as conclusões. Eu só estou aqui ajudando vocês a entender como o texto realmente foi escrito, porque o mundo e a nossa cultura popular dão a esse texto uma interpretação completamente distorcida. Completamente distorcida. Né? Aquela historinha lá do fruto do pecado, né? Quem nunca ouviu falar sobre isso? O fruto do pecado é mais gostoso, é saboroso. Olha só o que está o resultado aqui. A morte entrou na humanidade por conta disso, por conta da atratividade do pecado. E eu preciso dizer isso para vocês. O fruto da árvore aqui, que além de eu acreditar que era real, que isso aqui é literal, há também um princípio aqui atrás. Como o pecado se apresentou para a mulher e como se apresentou para o homem. Primeiro entrou no pensamento, depois desceu para o coração. O pecado entrou por ouvir, o pecado entrou pelo olhar,
O pecado entrou pela salivação, pelo cheiro, ou seja, tudo aquilo que é próprio da nossa natureza carnal e que todos nós temos facilidade de administrar. E foi ali que começou. E ele foi então atrativo. A serpente apareceu com uma língua de fogo, com olhos fumegantes, fedendo enxofre, oferecendo algo podre para a mulher? Foi isso? Foi? Nossa, repugnante, quero distância. Não. Apresentou-se como sendo algo bom. Como algo bom aos nossos olhos e aos nossos sentidos carnais. É por isso que Paulo vai dizer que o homem carnal cogita das coisas da carne para a concupiscência, para atender os desejos da carne. Mas o homem espiritual busca as coisas que são do Espírito porque são eternas. Porque são eternas. E aqui nós vemos o contraste, né? Paulo vai escrever isso milhares de anos depois. A verdade de Deus é a mesma, é absoluta. Mas eu quero trazer duas coisas para vocês. A primeira delas, né? Vou pular aqui um pouquinho, pastor, porque senão eu vou aqui até 2 horas da tarde. Ai, né? Vamos lá, bora lá. Há consequências para o pecado, né? Tiago 1, 13 e 15, eu queria ler com vocês. Beleza. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta ninguém. Pode ler o próximo. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam para frente. Esses desejos dão à luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Ah, pastor, mas eu estou vivo. Ok, está vivo. E quais outras mortes de relacionamento você carrega em razão do pecado? Quantos rompimentos, quantas dissoluções, quantos afastamentos, quantas pessoas não fazem mais parte da sua vida em razão disso? Quantas pessoas você diz, bom, fulano de tal para mim morreu, ou você comporta como se ele mesmo tivesse morrido, ou se ela tivesse mesmo morrido, em razão das decisões que a gente toma ao longo da vida. E quando eu falo aqui de pecado, estou falando de sentido abrangente, né? A Bíblia ela é muito rica em dar ilustrações sobre o que é pecado, a mentira, né? A desonestidade, a dureza de coração, a falta de perdão. A gente sempre pensa naqueles pecados que são mais barulhentos, né? Mas tem os pecadinhos silenciosos que eles causam o mesmo efeito. A falta de perdão é uma delas. A falta de perdão nos dois sentidos, de perdoar e de pedir perdão, né? Isso gera o quê? Fratura, divisão, separação de relacionamento. E a Bíblia diz, inclusive, que se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Então isso é também pecado, e vários estão permeando a nossa vida e gerando afastamento entre as pessoas, entre as famílias. Gerações são comprometidas por conta desse pecado. Você sabe o que aconteceu depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, da presença de Deus? Porque Deus disse o seguinte, olha, não tenho mais como conviver com vocês, porque vocês obedeceram. Vocês têm que viver agora da porta para fora. Diz a palavra de Deus que Adão e Eva tiveram 2 filhos. O mais velho deles foi Caim, e o mais novo foi Abel. Caim era agricultor e Abel pastor, vamos colocar assim para ficar mais fácil entender. Um dia, Caim sentiu inveja de Abel. Caim era o irmão mais velho. Caim tinha a obrigação e o dever de cuidar do irmão mais novo. Caim era o primogênito, ele devia honra ao seu pai Adão. E Caim, então, vai ter uma treta com Deus, né? E olha só o que Deus fala para Caim. Está lá no capítulo 4 de Gênesis, verso 3, 2. Opa. Pode ser por aí. 3, 4. Vamos chegar lá. 5, 6. Agora vai. Aqui. Deus falando assim: por que está tão furioso, Caim? Por que está tão transtornado? Verso 7. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. Olha só. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas Deus diz o quê? É você que deve dominar. Gente,
não cometamos o mesmo erro que Adão e Eva de terceirizar a responsabilidade pelas nossas decisões. Não é culpa da tua esposa, não é responsabilidade do teu marido, nem do teu filho, nem do teu pai e da tua mãe, nem do pastor da igreja, nem do teu patrão, nem do teu melhor amigo. A responsabilidade do pecado é e sempre será de quem pecou. Cabe a nós controlar esses desejos. O resultado disso é que Caim não controlou o seu ímpeto. E ele matou o próprio irmão. E quando foi confrontado por Adão, o seu pai, o que Caim respondeu? Por acaso sou eu o responsável pelo meu irmão? Olha só a afronta. O pecado já tinha entrado de tal forma que, além de matar o irmão, negou a responsabilidade que ele tinha e ainda se rebelou contra o pai. Onde é que está a semente de tudo isso que aconteceu? Vamos voltar ao começo? Veio de onde? Lá. Da desobediência de Eva, da desobediência de Adão. O resultado daquilo ali foi impactar onde? Caim e Abel. Se vocês continuarem lendo a história, vocês vão passar por Torre de Babel. Aquela rebelião dos homens contra Deus. Se vocês caminharem um pouquinho mais, vocês vão chegar na história de Noé e do dilúvio, porque a maldade alcançou o mundo de tal maneira que Deus resolveu resetar. Obrigado, pastor. Se vocês caminharem um pouco mais, vocês vão ver a história de um homem que viu 2 cidades serem destruídas em razão do pecado que contaminou a ponte, não ter 5 justos. E os que estavam lá estavam tão apaixonados pelo pecado que não queriam sair. Vocês lerem o relato da história de Ló e da sua família, as filhas e os genros não queriam sair de Sodoma, não, queriam ficar lá no meio do pecado, porque estava gostoso, porque estava bom demais. Esse é o resultado. Mas por que Adão e Eva erraram tanto? Por que Caim errou tanto? E por que para nós talvez a resposta seja diferente? Porque é algo que nos foi oferecido para que nós não vivêssemos escravos desse pecado e que a gente não tivesse o mesmo destino, talvez muitos tiveram, em razão de não ter havido conserto. Eu fico imaginando, é só uma imaginação minha, se Adão tivesse feito o que Davi fez: Senhor, pequei contra ti, desobedeci, fui fraco, estou aqui arrependido de ter pecado e desobedecido o Senhor. Ou se Eva tivesse dito isso: Senhor, eu te desobedeci e desobedeci o meu marido, eu não deveria ter dado ouvidos à serpente. E se Caim tivesse dito: o Senhor tem razão, Deus, eu estou sendo arrogante, eu tenho que cuidar do meu irmão e obedecer meu pai, vou fazer as pazes com meu irmão e vamos voltar aqui diante da sua presença para lhe oferecer sacrifício. É essa a história. Porque a gente vive repetindo o mesmo processo, a gente não quer parar e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu quero fazer de novo. E por que eu coloquei o primeiro versículo de Mateus 11, 28 a 30? Porque nós não somos mais obrigados a carregar o peso desse pecado, nem as suas consequências. Nós podemos levar isso aos pés da cruz e dizer: Deus, eu me arrependo. Por mais que a gente ainda colha frutos e consequências, porque Adão e Eva nunca mais voltaram ao jardim do Éden, e nenhum homem pisou lá até os dias de hoje. Nós vamos na eternidade viver o que eles viveram lá, né? Mas até hoje ninguém voltou. Mas nós temos um caminho, uma passagem comprada, paga de primeira classe para embarcar nesse trem que vai nos levar de volta à presença de Deus. Isso se chama reconhecimento de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando o homem é expulso do jardim, isso é maravilhoso demais. Deus já promete a redenção, porque diz que a serpente será condenada e que o Filho virá para resgatar a história do homem. 6.000 anos, se você quiser colocar isso cronologicamente, se passaram desse acontecimento. Eu pergunto para vocês: o processo de queda do homem mudou? Não mudou. Nós vivemos isso. Eu estava até comentando com o Roberto, vou dar uma provocação aqui para vocês. Se você fosse Adão, você ia fazer o quê? A gente pensa assim: poxa, Adão, como é que você faz isso, cara? Até eu sabia que ia dar ruim. Estava assim na cara que ia dar errado.
A gente julga a mulher e condena, caramba, que trouxa, vacilou. Adão, você foi omisso. A gente condena com muita facilidade os dois, né? Só que nós somos o Adão. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente comete esses mesmos erros o tempo todo. A gente fala assim, se identifica na história como sendo Abel, né? E quando era criança eu lia, poxa, coitadinho do Abel, né? Olha só, podia ter sido eu que tivesse morrido nas mãos de Caim. Mas a gente é o Caim da história. Nós somos aquele que temos a rebelião contra Deus porque a gente não aceita a repreensão de Deus. Quando a gente recebe o confronto da palavra de Deus, a gente, nossa, queria que fulano de tal tivesse aqui para ouvir. Essa palavra é para ele, né? Ou então, nossa, tá vendo? Por isso que aconteceu aquilo na vida daquele irmãozinho ali, porque ele, ó, pisou na bola e não se arrependeu. A gente sempre olha para o outro. E nós temos dificuldade de entender que a responsabilidade do desvio do caminho é nossa, assim como a responsabilidade de retornar aos pés da cruz também é nossa. Nós temos essa oportunidade todos os dias. Enquanto tiver o sopro de vida nos nossos pulmões, nós temos essa oportunidade. Jesus renova essa oportunidade a nós todos os dias. Como diz o profeta, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não cessam. Todo domingo aqui nós estamos vendo a pregação e o estudo da palavra. Nós somos uma comunidade que professa a verdade daquilo que está na Bíblia. E nós temos sempre essa oportunidade. E eu digo para você, mas pastor, assim, eu acho que eu tenho uma vida boa. Minha família aqui na igreja, meus filhos, graças a Deus, nós não temos problemas, nem aqui em casa, nem no meu casamento. Glória a Deus por sua vida. Mas não espere ser surpreendido na esquina por achar que você está firme bastante. A Bíblia fala que aquele que acredita estar em pé, cuide para que não caia. Hoje, graças a Deus, nós estamos fortes, mas nós precisamos permanecer para receber a coroa até o final. Não basta hoje nós estamos bem, a gente precisa se proteger. E o que é mais maravilhoso, nós precisamos ajudar as pessoas que estão passando por problemas. E às vezes a gente tem falta de coragem, ou não sabe identificar por que as pessoas e as famílias sofrem. E nós precisamos nos defender e defender os nossos filhos, porque o mundo lá está dizendo exatamente o oposto do que eu estou falando aqui. Haverá tempos, eu espero que não chegue tão rápido, ou que eu não veja isso, em que muito provavelmente eu seria preso por estar pregando o que eu estou pregando aqui. Essa liberdade que nós temos aqui de dizer abertamente aquilo que professa a palavra de Deus, ainda que o mundo diga o contrário, talvez não exista por muito tempo. Aliás, se a gente for olhar o que diz as profecias, haverá um tempo em que isso não será possível. Não sei se agora, nessa geração, ou vai demorar mais algum tempo. Mas se vocês abrirem as redes sociais e verem os programas que são disseminados na cabeça dos nossos filhos hoje, vocês vão ficar chocados. Eles estão perdendo a sua identidade, eles estão sem saber quem eles são. Meninos de 12, 13, 14, 15 anos de idade têm dificuldade de se encaixar nesse mundo porque eles não sabem quem são. Eles não sabem se são homem, não sabem se são mulher, não sabem se são criatura de Deus, não sabem se são um algoritmo simplesmente num banco de dados de uma big tech dessas da vida. Eles se alimentam de algo que é professado por culturas que nem você conhece. Desenhos animados que são infestados de entidades demoníacas, músicas que reproduzem o batido de músicas satânicas, e nós estamos ouvindo e tocando isso dentro do teu celular, do celular do teu filho, e a gente não sabe. Há famílias que criam os filhos através de TikTok e Instagram, passam 4 ou 5 horas por dia vendo esse conteúdo, e 2 ou 3 minutos na presença do pai e da mãe. Se você não tem filhos, pode ser o teu irmão, pode ser até o teu pai, o teu amigo, pessoas que hoje estão caminhando a passos largos para a morte, e aqui eu falo tanto morte física quanto espiritual, porque não pararam para entender que há uma mensagem diferente que cabe a nós pregar essa mensagem. Nós temos o dever e a obrigação, não só em relação à nossa vida, mas assim como Deus comissionou o homem para ser responsável pela mulher e a mulher para ser responsável pelo homem, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão à nossa volta, na medida que a gente conhece a verdade, retém e não proclama. E aí nós precisamos então voltar ao começo. Voltar ao começo é entender o processo, e se você tem alguma coisa hoje aqui que você precisa se arrepender, glória a Deus por isso, porque você tomou uma decisão. E se você quer refazer o caminho e as pazes com Deus, dizer, Senhor, eu pequei contra o céu e diante de Ti. Eu errei, eu ainda estou colhendo frutos, mas eu quero me arrepender, não quero mais me justificar, eu não quero dar explicações. A culpa é da mulher, a culpa é do ex-marido, é da ex-esposa, é do patrão, é do amigo, é do que me fraudou. Eu não quero saber disso. A palavra de Deus não interrogou Adão a respeito. Me explica como é que foi que a serpente te tentou.
Eu quero detalhes. Onde é que foi que você errou? Não. O que nos é exigido e o que nos é pedido é: se arrependa. Põe lá Mateus 11:28 de novo, por favor. Já estou terminando por aqui. Não falei se deixasse. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Desde que? O que Jesus oferece, pede em troca? O que ele pede em troca? O que está lá? Pelo contrário, ele pede o seguinte: me dá o seu jugo. Me dá o seu jugo, me dá o seu peso, me dá a sua carga, me dá a sua dor, me dá a sua culpa, me dá a sua mágoa, me dá a sua crise de consciência, me dá o seu remorso, me dá a sua depressão, me dá tudo isso, coloca aqui, e eu vou te dar em troca o quê? Descanso. E olha só que legal: pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Esse é, ou essa é a oferta que Deus nos oferece através do seu Filho Jesus. Foi para isso que ele veio. Você sabe qual é a boa notícia? Morreu por todos nós aqui e por todos que não estão aqui. Porque glória a Deus que você está aqui nessa manhã. Glória a Deus que nós somos uma comunidade de fé. Mas tem muita gente que não é, que não conhece isso, que está vivendo escravo do pecado, que está se justificando até hoje que fez o certo. Eu conheço pessoas que eu já cansei de falar, eu e a Robertinha, a gente aconselha pessoas: olha, você está indo pro buraco. E a pessoa: não, está tudo bem, estou no controle, está tudo certo, porque não conhece exatamente o fim das coisas, e o fim das coisas está revelado a todos nós. E eu queria que você ficasse em pé agora, enquanto o Léo dedilha com unção celestial, mãos e vozes consagradas ao Senhor. E eu queria que você fechasse os olhos e pensasse aí por 30 segundos, porque assim, eu acho que você não precisa de muito tempo para pensar. Depois de tudo que eu falei aqui, eu creio que o Espírito Santo já está falando no seu coração já há muito tempo, desde o louvor, para uns até antes de chegar aqui, da necessidade que você tem de fazer o caminho de volta. Se você nunca ouviu essa palavra, se você nunca foi confrontado com o que é o pecado, essa palavra é para você. Ou se você ainda carrega peso de algo que você fez lá atrás e não tem como desfazer. Eu, durante muito tempo, eu vivi assim, colhendo ainda uma semeadura que não foi boa, mas que Deus está te mostrando onde é que você precisa podar para poder dar mais frutos dignos diante da presença dele. Ou se você tem alguém que você precise levar uma palavra, e hoje essa palavra foi algo que te encheu o seu bornal de sementes boas para semear na tua vida, eu queria que você orasse comigo. Estamos um pouco avançados na hora, eu queria que você permanecesse onde você está e pensasse sobre isso. Não sou eu que oferece, não sou eu que estou dizendo aqui, tudo que eu li está dentro da palavra de Deus, é a Bíblia que revela. Se você acredita nela, glória a Deus. Se você não acredita, eu vou orar para que Deus abra os teus olhos, você entenda exatamente que é preciso uma mudança de rumo, você tem que ser contra aquilo que hoje é dito e vendido. Quantas pessoas já passaram por muitas igrejas, inclusive essa, não entenderam essa mensagem e hoje talvez estejam vivendo dificuldades porque acharam que isso aqui é coisa ultrapassada. Eu queria dizer para você que não há nada mais atual do que a Bíblia. Dizem que ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Eu queria que você colocasse isso diante de Deus e orasse comigo. Senhor Deus, hoje eu estou aqui diante da Tua Palavra, Pai. Eu quero te dizer que eu me arrependo sinceramente. Eu sei que o responsável pelos erros da minha vida sou eu. Não tenho como culpar ninguém, porque foi fruto do meu desejo, das minhas decisões erradas. Eu estou cansado de viver negando os meus pecados, carregando essa dor, esse remorso, essa culpa, essa semeadura ruim. Eu quero colocar isso tudo diante do Teu altar. Quero me arrepender, quero pedir perdão.
Quero dizer, Senhor, que hoje Tu és o Senhor da minha vida. E quero que o Senhor assuma o controle. Quero viver na Tua presença. Quero resgatar relacionamentos. Quero ser perdoado e quero também perdoar. Quero ser ensinado a ser manso e humilde como Teu Filho é. E quero me render a Ti com todo o meu coração. Pai, troco essa minha dor, essa minha mágoa, essa minha angústia pelo refrigério do Teu Santo Espírito. Quero receber a Ti, Senhor, como sendo Salvador, mas também quero Te entregar a minha vida para ser trabalhada e tratada. Pai, é assim que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.